Bom dia! Continuando a nossa leitura com a nossa Bíblia da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na versão corrigida e revisada, traduzida na língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher de Samaria, versículo 1 até o versículo 38. Versículo 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, versículo 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Versículo 3. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Versículo 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Versículo 7. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber? Versículo 8. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Versículo 12. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Versículo 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Versículo 17. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Versículo 18. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Versículo 19. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Versículo 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar? Versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 25. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Versículo 26. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Versículo 27. E nisto vieram seus discípulos
e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Versículo 29. Vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Versículo 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Versículo 32. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Versículo 33. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Versículo 34. Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vedes as terras, que já estão brancas para a ceifa. Versículo 36. Eu que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Versículo 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Versículo 38. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Muitos samaritanos creem em Jesus. Versículo 39 a 42. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Versículo 40. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Versículo 41. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Versículo 42. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Volta de Jesus a Galileia. Versículo 43 a 45. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia. Versículo 44. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Versículo 45. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. A cura do filho de um nobre, versículo 46 até o versículo 54. Versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizeram vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Versículo 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Versículo 48. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Versículo 49. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Versículo 50. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Versículo 51. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive.
Versículo 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se acharam melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Versículo 53. Entendeu, pois, o pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Versículo 54. Jesus novamente fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Terminamos aqui o capítulo 4 do Evangelho de João. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece